Olá, boa noite. Veja os destaques do Brasil TV. Um estudante de 12 anos é baleado na cabeça quando ia para a escola no Rio de Janeiro. Em Rio Branco, depois que o nível do Rio Acre baixou, surgem novos problemas. Parte do calçadão da Gameleira teve que ser isolada para evitar acidentes. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no Brasil TV. Cidades brasileiras ampliam a vacinação contra a gripe. E ainda, é época de plantar feijão. Os campos do Distrito Federal estão cheios do legume. Segunda-feira, dia 15 de maio, o Brasil TV está no ar. Um adolescente de 12 anos levou um tiro no início da manhã em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Luiz Davi Freire da Costa foi socorrido pelo próprio pai e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres. A Natália Castro tem os detalhes desse caso. O Luiz Davi, de 12 anos, estava indo para a escola hoje de manhã com a irmã mais nova, de 7 anos, e uma amiga quando foi baleado na cabeça. Mesmo ferido, ele contou para os médicos aqui no hospital o que aconteceu. Ele disse que quando foi baleado, tentou proteger a amiga e a irmã. Disse também que pegou a irmã no colo, carregou a menina para longe do tiroteio, mas acabou caindo. Os vizinhos chamaram a família e foi o pai do menino que trouxe o Luiz Davi aqui para o Hospital Estadual Alberto Torres. Em nota, a Polícia Militar afirmou que equipes faziam patrulhamento quando criminosos dispararam contra os agentes e que os PMs não revidaram os tiros. O Instituto de Segurança Pública do Rio não contabiliza vítimas de bala perdida e inclui esses casos nas estatísticas de homicídios e lesão corporal. Já segundo o Instituto Fogo Cruzado, que reúne dados sobre a violência, 17 crianças e adolescentes foram atingidos por bala perdida de janeiro a maio na região metropolitana. 4 morreram. Natália Castro, para o Brasil TV. Em Salto, no interior de São Paulo, um sargento da Polícia Militar matou hoje 2 policiais que estavam numa base da PM. Moniele Nogueira. Os corpos dos policiais militares foram levados ao Instituto Médico Legal em Sorocaba. Entre as vítimas estão o sargento Roberto Aparecido da Silva, de 52 anos de idade, e o capitão Josias Juste, de 39 anos de idade. Ele era casado e tinha 2 filhos, 2 crianças de 3 e 5 anos de idade. E tinha sido elevado à patente de capitão em maio de 2020, quando assumiu o comando da 3ª Companhia aqui em Salto. O homem que efetuou os disparos também é sargento da Polícia Militar. Segundo as informações, ele chegou para trabalhar, pegou o fuzil, fechou uma sala e efetuou os disparos contra os colegas. A Secretaria de Segurança Pública informou que está prestando o apoio às famílias das vítimas e trabalha para esclarecer o caso. De Salto, Moniele Nogueira, para o Brasil TV. Uma adolescente e 2 homens ficaram feridos em uma confusão num quarto de motel em Belo Horizonte. Funcionários ouviram gritos e o barulho da briga e chamaram a polícia. A briga começou no quarto desse motel que fica na Avenida Barão Homem de Melo, no bairro Estoril. Havia marcas de sangue e vidro quebrado no cômodo. Do lado de fora, no estacionamento, o carro também estava sujo. Celular e documentos também foram encontrados pela perícia no local. Segundo a PM, a confusão começou por volta das 8 da manhã. Outros clientes ouviram o bate-boca. Gritaria, quebradeira, garrafada. A PM informou que 3 pessoas estavam no quarto, 2 homens e uma menor de 16 anos. A Polícia Militar contou que quando chegou aqui no motel, os 3 ainda estavam brigando e que precisou intervir. Um dos homens teve ferimentos profundos no antebraço e perdeu muito sangue. Todos precisaram ser socorridos e foram levados para o Hospital João 23. Depois que a gente foi verificar os quartos, o quarto em questão, foi visto lá dentro do quarto que havia uma garrafa de vinho quebrada. E aí um dos autores, durante o atendimento lá no João 23, relatou a uns militares que sim, que foi usado a garrafa, né, para causar as lesões. Segundo testemunhas, a menor agrediu uma funcionária do motel com esse cabo de vassoura. Ela teve ferimentos na perna e foi levada para o hospital.
Eles tentaram entrar aí dentro do escritório da empresa, né, onde foram contidos, enquanto os funcionários acionavam as guarnições militares. A PM conseguiu apurar que um dos homens e a adolescente são primos. A menor disse ainda que estava grávida. No motel, ninguém quis dar entrevista. O sistema de informação do motel, ele ainda está restrito por questões de perícia, né? Então nem os funcionários ainda não tiveram informação de câmera, horário que eles chegaram direitinho, até mesmo porque eles entraram no motel no turno anterior, não foi no turno desses funcionários que estão aqui. O motel pode ser multado e fechado por causa da presença de menor de idade. Segundo a polícia, a briga começou por causa do pagamento da diária do motel. 2 torcedores da Ponte Preta foram atropelados em frente ao estádio do Café, em Londrina, no Paraná, neste domingo. O atropelamento ocorreu durante uma briga entre torcedores. A imagem de uma câmera de segurança mostra várias pessoas no meio da avenida em frente ao estádio, onde Londrina e Ponte Preta se enfrentaram nesse domingo. De repente, um carro passa, atropela e lança para longe uma delas. Outros que estavam ali correm para acudir a vítima caída no meio da pista. A princípio ali o motivo é esse desentendimento ali por causa do evento esportivo, né? As torcidas, a Polícia Militar já tem conhecimento de uma rixa pré-existente. Infelizmente, né, algo muito comum no Brasil, mas que se repete, torcedores em vez de comparecerem ao estádio para apreciar o evento esportivo num dia como esse, Dia das Mães, preferem anteriormente, por volta das 13h30 da tarde, se comparecerem aqui, na verdade, para causar a briga, né? E todo esse prejuízo ao espetáculo. Esse outro vídeo foi cedido pela própria PM e também mostra a confusão. Uma testemunha que não quis se identificar deu entrevista à nossa equipe. Ele bateu em cima, e o cara azul. E foi um carro que atropelou só? É, ele atropelou 2 só. O mesmo carro atropelou 2? Não, 2 só. Então pra lá, dois quebrados e tudo entrando na outra aqui. Mas foi de propósito ou não? O carro estava passando? Não, ia passar na hora. O carro estava passando? É, morrendo pra lá. E foi embora o carro depois? Foi embora. A Polícia Militar informou que os homens que se feriram são torcedores da Ponte Preta. A assessoria do Hospital Universitário, para onde eles foram levados, informou que o torcedor de 21 anos foi atendido no domingo mesmo no pronto-socorro com escoriações e amnésia. Foi mantido em observação para passar por exames, mas não quis esperar e se evadiu do serviço. O segundo torcedor foi atendido com fratura e precisava de cirurgia, mas pediu alta para fazer o tratamento na cidade de origem. Ele tem 31 anos. A Polícia Civil aqui de Londrina está investigando esse caso. Mas, segundo o delegado, nem os torcedores, nem o motorista do carro foram encontrados até agora para prestarem esclarecimentos. Em Imperatriz, no Maranhão, um homem ateou fogo na casa da ex-mulher dele. Por sorte, ela e os 2 filhos não se feriram. O homem foi preso. Um dos quartos desta casa ficou completamente destruído pelas chamas. O ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, invadiu e ateou fogo na casa. Na hora, a vítima e os 2 filhos dormiam no quarto ao lado, quando sentiram um cheiro de fumaça e pediram socorro aos vizinhos, que chamaram a polícia. O suspeito fugiu, mas foi encontrado logo depois na casa da mãe dele, que mora no mesmo bairro. Ele está preso e à disposição da justiça. Esse não foi o único caso de violência contra a mulher registrado neste fim de semana em Imperatriz. Num outro caso, o homem agrediu a ex-companheira e a ex-sogra porque também não aceitava o fim do relacionamento. A violência contra a mulher tem chamado a atenção. Só este ano, até agora, a Delegacia da Mulher de Imperatriz instaurou 204 inquéritos. Leiliane de Araújo, de Imperatriz, para o Brasil TV. Na zona oeste do Recife, um incêndio atingiu um supermercado hoje de madrugada. Imagens enviadas para o WhatsApp da TV Globo mostram muita fumaça e o fogo saindo do supermercado que existe há 4 anos. Os bombeiros disseram que foram chamados às 4h30 da manhã. 5 carros foram enviados para apagar o fogo. As imagens também mostram o trabalho de combate às chamas. De acordo com os bombeiros, o fogo destruiu a entrada do supermercado e o forro de PVC do teto. Prateleiras e produtos também foram atingidos. Ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã, a entrada do supermercado foi isolada com uma fita. A energia elétrica do local precisou ser cortada temporariamente. Um morador contou o que ouviu
ainda na madrugada. Eu só vi os pipocos, entendeu? Dormindo. Aí escutei os pá. Quando eu fui ver, era a fiação. Aí a gente foi ver se tinha um disjuntor ali para tentar desligar, mas não conseguiu. Aí a gente ligou para os bombeiros. Ainda de acordo com os bombeiros, os estabelecimentos ao lado do supermercado não foram atingidos pelo fogo. E a causa do incêndio não foi divulgada. A gente fala agora dos estragos da cheia do Rio Acre. O nível das águas já baixou, mas novos problemas aparecem na capital. A Gameleira, no centro da cidade, a calçada começou a cair. Oi, Bárbara. Após a cheia do Rio Acre, parte do calçadão da Gameleira, no centro histórico de Rio Branco, apresentou erosões. As águas do rio chegaram a atingir parcialmente o calçadão. A área teve que ser isolada para evitar acidentes. A região da Gameleira é um ponto turístico da capital acreana. O Cine Teatro Recreio e a Fundação de Cultura do Estado funcionam aqui. Existem ainda prédios que fazem parte do patrimônio histórico do Estado. Segundo a Secretaria Estadual de Obras Públicas, um trabalho de intervenção está previsto de forma emergencial para essa área, para conter o aumento da erosão. Mas a Secretaria também planeja uma revitalização completa da Gameleira. Eudérico Silva, para o Brasil TV. E por causa dos prejuízos provocados pela enchente do Rio Acre, muita gente tem o direito de fazer o saque emergencial do FGTS. Mas algumas pessoas não conseguem fazer o pedido e por isso começou hoje um mutirão de ajuda para essas pessoas. A Ana Paula Xavier conta pra gente. Olá, Bárbara. De acordo com a Defesa Civil Municipal, cerca de 15 mil pessoas devem ter direito ao saque FGTS Calamidade. Após a cheia, a Defesa Civil Municipal iniciou o levantamento de atingidos na capital. Ao todo, cerca de 100 mil pessoas foram afetadas pela enchente do Rio Acre e dos Igarapés, entre o final de março e início de abril. O atendimento presencial começou nesta segunda-feira e vai até o dia 16 de junho. No caso de informações falsas, quem forneceu os dados pode ser responsabilizado. Ao todo, foram visitados 14 mil imóveis na área urbana de Rio Branco, mapeados 65 bairros e 22 comunidades rurais do município. Ana Paula Xavier, para o Brasil TV. O Ministério da Saúde recomendou a ampliação da vacina contra a gripe para toda a população acima dos 6 meses de idade. A partir de hoje, qualquer público a partir dessa faixa etária pode tomar a dose. E é importante porque em São Paulo, por exemplo, está frio e a temperatura baixa facilita a propagação de doenças. A vacina leva uns dias para garantir 100% da proteção. Frio e preguiça são motivo para atraso? A Raquel conta com a boa vontade da professora do curso de odontologia. Tô super atrasada. Que hora que era para ter começado o curso? 8 horas. 8 horas? Uma hora de atraso. Apenas. Agora 9h05. Apenas, mas não vou faltar. Ela botou até gorrinho para se proteger. Já a Eliane tentou se aquecer de outro jeito, sem muito sucesso. Ficar aqui no sol mesmo. Mas tá esquentando? Tentando. Mas tá difícil. Tá duro, né? Esse solzinho aqui só de mentira, né? É, por causa do vento gelado, né? Então não esquenta agora não. Mas provavelmente vai esquentar um pouquinho mais tarde. Eu tenho fé, né? O Eliel preferiu se esquentar por dentro, a caminho do trabalho. O café quente ajuda a esquentar um pouquinho, né, também. No dia frio, quantos que você toma? No dia frio, uns 2. Uns 2 de manhã e depois quando eu chego no trabalho também. E quando não tá frio? É só um só. O ambulante que serve as desejadas bebidas quentinhas começou a semana comemorando. De chocolate, normalmente, em dias normais, não muito frio, 3 litros. Agora pula para 7 litros. Mais que o dobro? Mais que o dobro. A fumaça do copo de café que o Erimar vendeu se misturou à paisagem desta segunda-feira. Hoje batemos a temperatura mais baixa do ano, 12 graus no Mirante de Santana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Foi dia de tirar o casaco mais pesado do armário. Mas e para quem não tem nem onde dormir? O frio é um companheiro incômodo para os mais de 50 mil sem teto da capital. Enquanto a cidade mais rica do país não resolve o drama da falta de moradia, a ajuda vem de forma paliativa. 10 tendas foram montadas na cidade, como essa na Moca, na Praça Cide José da Silva Campanella.
Nelas, a população em situação de rua pode retirar cobertores, além de receber atendimento médico. Na Moca, dos 200 cobertores disponíveis, sobraram apenas 12, o que dá uma ideia da necessidade que os sem-teto passam. O atendimento vai até setembro, sempre que as temperaturas marcarem 13 graus ou menos. É nesse período do ano que todo mundo procura lugares mais protegidos, com menos ventilação, o que aumenta a circulação de vírus que provocam doenças respiratórias. O melhor para se proteger é tomar vacina. A prefeitura ampliou a imunização contra a gripe. Então, atenção, quem tem 6 meses ou mais já pode correr para os postos de saúde tomar a picada contra o vírus influenza. Desde o começo da campanha foram aplicadas pouco mais de 1 milhão de doses, número que quando a gente olha até parece alto, mas representa só 1/4 do público-alvo. Portanto, fica o apelo de quem já veio fazer sua parte. O que eu tenho a dizer é que as pessoas vêm imediatamente tomar vacina, para precaver, para não ficar doente. Gripe mata. Tem vários casos, né? Gripe mata. Tem que ficar atento. É isso. Em São Luís, escolas da rede estadual estão sendo usadas como pontos de vacinação até o fim dessa semana. São oferecidas vacinas contra a gripe e a bivalente contra a Covid-19. Olá, boa tarde. Até o dia 19 deste mês, a vacina itinerante vai percorrer diversas escolas da rede pública estadual aqui em São Luís. O intuito é ofertar o maior número possível de doses para mais pessoas, o que inclui estudantes, professores, funcionários e também a comunidade em geral, como os pais dos alunos. Até o momento, o estado do Maranhão já aplicou mais de 726 mil doses contra a influenza, o que representa pouco mais de 34% da cobertura vacinal, ainda bem distante do que prevê o Ministério da Saúde. Outra orientação importante é com relação à redução de novos casos de síndromes gripais e também de síndrome respiratória aguda grave. O esforço de vacinação no estado foi reforçado desde o dia 4 de abril. Aqui de São Luís, Murilo Lucena para o Brasil TV. A seguir, a inauguração do mausoléu do Pelé em Santos, onde o corpo do rei do futebol foi sepultado no final do ano passado. Brasil TV de volta com a informação da Justiça do Rio, que aceitou o pedido de recuperação judicial da Light, empresa que fornece energia para 31 municípios do estado. A companhia entrou com um pedido na última sexta-feira em caráter de urgência, depois de revelar que tem uma dívida estimada em 11 bilhões de reais. O juiz Alberto Carvalho Alves, da Terceira Vara Empresarial do Rio, determinou que a empresa mantenha as obrigações operacionais com a sociedade, cumprindo as metas de qualidade estabelecidas pela ANEEL. O juiz nomeou ainda uma administradora judicial que deverá apresentar em 30 dias úteis um relatório econômico e financeiro da Light. A companhia garantiu que os serviços não vão ser afetados. E a gente fala agora do protesto de ONGs em frente à sede do DENIT, em Campo Grande. O pessoal pede ações mais efetivas para evitar os atropelamentos e mortes de animais silvestres nas rodovias. Olá, aqui em Mato Grosso do Sul, a rodovia que mais preocupa é a BR-262, que liga Campo Grande a Corumbá. Mas a preocupação dos ambientalistas são as estradas como um todo. Durante a manifestação, foram entregues panfletos a motoristas. Os animais que mais são vítimas de atropelamento foram expostos e tudo isso aconteceu em frente à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Mato Grosso do Sul. Os manifestantes ainda entregaram um documento com a assinatura de mais de 50 ONGs. Esse documento traz 3 pedidos para ampliar a segurança nas rodovias, tanto para os animais quanto para os motoristas. O superintendente regional do DENIT recebeu esse documento, diz que vai avaliar, mas que já existe um projeto do próprio departamento para aumentar a segurança nas estradas aqui do estado, mas que espera uma posição do IBAMA. Em 3 anos, cerca de 12 mil animais silvestres morreram em Mato Grosso do Sul, vítimas de atropelamento. De Campo Grande, Diego Queiroz, para o Brasil TV. É época de plantio de feijão no Centro-Oeste. Os produtores do Distrito Federal estão otimistas com o mercado. É que o preço da saca de feijão disparou nos últimos anos.
Esse é o feijão da seca. É plantado hoje, ela praticamente vai receber entre 1 e 2 chuvas no máximo na nossa região. Em torno de 15 milímetros a no máximo 20. É muito pouco. É muito pouco. Nesta época do ano, a cultura depende dos pivôs para irrigação. Água na medida certa para garantir o desenvolvimento dos grãos. A irrigação traz uma estabilidade para o sistema muito bom, porque nessa época nós conseguimos concentrar o que o feijão mais precisa, que é água com a irrigação e luz, que a gente tem aí abundante nessa época, né? Nesta safra, o Afonso Diniz vai cultivar 700 hectares de feijão em 2 propriedades, uma em Cristalina, Goiás, e outra no Paranoá, Distrito Federal. Mesma área dos últimos anos. Foram 25 dias de plantio, com apenas 4 ou 5 funcionários em cada frente de trabalho. O Rafael só tem 21 anos e encontrou no campo o primeiro emprego. Mais pelo desemprego, né, na cidade, não tem muita oportunidade, acabou surgindo essa vaga aqui e a gente acabou agarrando. O jovem chegou na fazenda há 2 anos para trabalhar na enxada. Em pouco tempo se tornou operador de máquina, com um salário mensal de R$ 2.500. Pra mim é legal, né? Acho bem maneiro e por não estar arrastando enxada, não estar no sol, tem ar-condicionado, som, né? Então já tá valendo a pena. Você acha que teu futuro é aqui no campo? Tem oportunidade? Eu acho que sim, né? Pelo esforço. Hoje a fazenda tem menos de 50 funcionários para cuidar de 2 safras por ano. Aqui o agricultor faz rotação de cultura, prática fundamental para o bom desenvolvimento do feijão no campo. Aqui nós estamos vindo de uma cultura de soja. E aí, depois da cultura de soja, a gente implanta o mix de planta de cobertura, que vai fazer essa troca de nutrientes com o solo e a planta. Esse mix de planta de cobertura vem agregando rentabilidade para nós em reduções de custo. O Afonso conseguiu adequar a cultura ao planejamento anual da fazenda e por isso vem mantendo a área cultivada nos últimos anos, com lucro. Mas essa não é a realidade da maioria dos produtores do país. Ano passado, a saca de 60 quilos de feijão era vendida aqui no Centro-Oeste por R$ 250 no máximo. Preço muito próximo ao custo de produção. Com isso, muitos agricultores reduziram a área destinada ao feijão nesta safra e optaram por outras culturas. No Centro-Oeste, houve uma redução de pouco mais de 8% na área de feijão, segundo o último levantamento da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O DF conseguiu manter os 14 mil hectares cultivados com o grão. Nos últimos anos, o seu Dalbelo vem reduzindo a área de feijão. Ele já chegou a plantar 1.300 hectares em Planaltina. Hoje está em 800. Ele conta que esse cultivo faz parte da história da família, que começou lá no Rio Grande do Sul. E a sobrevivência lá era cultivo do feijão. Meus pais cultivavam feijão desde aquela época. Então isso vem desde a infância, sempre ligado ao feijão. Hoje as plantas estão com 15 dias no campo e já dão sinal de uma boa produção pela frente. Nesta safra, o agricultor espera colher quase 3 mil toneladas, mesmo volume do ano passado. Tenho certeza que essa planta e essa lavoura vai me atingir os 70 sacas por hectare, que é o meu desejo. Apesar da redução diária em todo o país, a produção deve crescer 3%, graças à boa produtividade das lavouras e o melhor, com lucro para o produtor. Nesta safra, o preço do feijão disparou. A saca aqui no Centro-Oeste é negociada a R$ 400, 60% acima que o praticado há um ano. O custo de produção do feijão não é barato, é um custo alto. Mas nesses preços que estão hoje, evidentemente que é muito bom. É muito bom. O limite de preços, ele não pode baixar de R$ 250 a saca, para que dê continuidade ao sistema. Então hoje está um preço muito bom. Foi inaugurado hoje na cidade de Santos o Mausoléu do Pelé, no local onde o corpo do rei do futebol foi sepultado no final do ano passado. O espaço foi aberto para receber o público depois de uma cerimônia com os familiares de Pelé. A
A inauguração contou com a participação do Edinho, filho de Pelé. Mas antes da abertura oficial para o público, alguns torcedores do Santos Futebol Clube puderam conhecer o mausoléu. O mausoléu vem sendo projetado desde 2018. Ele seria em um andar mais alto, de frente para a Vila Belmiro. Mas após a morte do rei Pelé, em dezembro do ano passado, houve uma mudança para facilitar a visitação. O mausoléu foi instalado no primeiro andar do cemitério vertical de Santos. Ele tem um espaço de 200 metros quadrados, com 2 estátuas do rei Pelé em tamanho real. O túmulo onde está o rei tem 4 painéis, 2 que retratam gols de Pelé e os outros 2 que retratam a famosa comemoração com soco no ar. O espaço também nas paredes tem um grande painel que retratam a torcida santista. Além disso, algumas camisas utilizadas pelo rei também estão no mausoléu. O mausoléu está aberto ao público para visitação de segunda a sexta-feira em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde, mas as visitas precisam ser agendadas pela internet. Luciana Moledas para Brasil TV. Homenagem mais que merecida. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite e boa semana.